Senhoras e senhores, queridas irmãs e queridos irmãos espiritistas, caros amigos e amigas que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Estamos hoje dando prosseguimento aos estudos de nossas reuniões doutrinárias no Centro Espírita Caminho da Redenção, aqui em Salvador. Aos sábados, temos a reunião pública e durante este período estamos fazendo-as através do método mais agradável no momento, que é a conduta virtual. Muitas pessoas me perguntam por que a vida de criaturas devotada ao bem é sempre assinalada por dores, conflitos e aflições nunca bem compreendidas. Por outro lado, também me perguntam por que Deus é tão generoso para com uns e tão especial para com outros. E as perguntas se sucedem, porque sendo eu espírita e exercendo a mediunidade, supõe os não advertidos ou não conhecedores do Espiritismo que estamos diante de uma doutrina de milagres, em que tudo é possível. Misturamos o sobrenatural, o misterioso, o fenomênico com o Espiritismo. Por isso, Kardec teve a ocasião de dizer que o Espiritismo é uma filosofia muito antiga, isto é, as suas manifestações mediúnicas vêm desde priscas eras, desde recuados tempos antes de Jesus. O que sucedeu é que por volta do século XIX, esses fenômenos repetiram-se tanto e havia chegado o momento de que deveria pousar na Terra as asas generosas do Consolador. E vieram os espíritos dos céus em massa anunciar uma era nova, como agora estão anunciando um mundo de regeneração, onde todos possamos viver com alegria, cultivar as bênçãos da vida inteligente e experimentar as aflições que decorrem da existência como fenômenos acidentais ou provocados, dando-nos uma noção dos valores positivos e dos valores eticamente negativos. E lhes respondo que se lerem, por acaso, qualquer uma das mensagens de Allan Kardec, nas 7 obras fundamentais, que, repito, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois, a Gênese, o céu e o inferno, para atender às grandes questões que no passado perturbavam, ou 2 opúsculos, o que é o Espiritismo e o Principiante Espírita. Nós teremos material filosófico para poder reflexionar em torno de qualquer situação, seja uma situação profunda, seja um leve desassossego que necessita de conforto, de esclarecimento em nossa vida íntima. Eu acho que a melhor maneira de se fazer uma abordagem de caráter filosófico para um público tão diverso como este, em que nós temos pessoas grandemente intelectualizadas, outros nem tanto, e outros talvez sem nenhuma oportunidade de conhecer o alfabeto, teremos que haver de pôr muita magia, isto é, colocar o tema de uma forma muito simples, mas de uma forma muito profunda, para que ele não seja considerado uma doutrina vulgar e não seja apresentado como uma doutrina profunda que ninguém pode entender. É neste capítulo maravilhoso que Allan Kardec avulta, porque ele consegue apresentar no Espiritismo uma doutrina profunda, filosófica, de investigação científica em laboratório, com as consequências morais,
as de natureza ética, portanto, fixada na proposta da religião. Porém, uma proposta de religião sem dogmas, sem artifícios, sem cerimoniais, aquela que revincula a criatura a Deus. É o Criador e a criadora. E a criatura são os dois elementos deste grande jogo do pensamento, que são as respostas às nossas dúvidas e questões. Ademais, pensando um pouco, eu sempre chego à conclusão de que, ao invés de uma apresentação filosófica, mesmo que por intermédio de um hábil expositor e um fato, já dizia com muita propriedade um grande pensador francês, Broussais, da Academia Francesa de Letras, nada mais poderoso e brutal do que um fato. Ele é tão brutal que não vem a discutir. Ele, o fato, já é a discussão. E o Espiritismo é uma doutrina de fatos. Optei, para a noite de hoje, narrar a vida, em síntese, de um espiritista que nos ensinou o lado moral dessa doutrina e cuja vida foi uma vida muito breve na matéria, apenas 45 anos de vida orgânica. Essa vida é uma lição para nossas vidas neste momento de testemunho e de dificuldade. Eu desejo referir-me a um personagem brasileiro e paulista de uma cidade muito próxima a Agudos. É um lugarejo e aquele tempo, fevereiro de 1902, ainda era bem menor esse lugarejo. Ali nasceu uma criança numa família com muitos irmãos, o menino José Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, que ficaria célebre na literatura brasileira e nos atos da bondade e da misericórdia, apresentou desde muito cedo uma necessidade imensa de desempenhar um papel que marcasse na história a sua presença. A princípio, na vida rude do campo, sem instrumentos próprios para a lavoura ou para trabalhar a madeira, ele aceitou o trabalho rude, desgastante, e trabalhou junto aos demais como qualquer uma pessoa, portador de uma inteligência invulgar. Ele se dedicou a ler concomitantemente, à medida em que trabalhava de uma forma brutal. E assim ele pôde fazer um estudo de alto esclarecimento que fez da sua vida um verdadeiro rosário de bênçãos. Ele se tornou teatrólogo, se tornou um ótimo ator e, ao mesmo tempo, musicista. Tocava o violão, cantava e, acima de tudo, era portador de um bom humor que comovia as criaturas. Mas estamos no ano de 1902, em que floresce na literatura, especialmente, o materialismo dialético. E as pessoas inteligentes da época, que estavam procurando a realidade da vida transcendental, fascinavam-se com essa dialética que procura ir às causas das causas e, depois de penetrar-lhes o conteúdo, apresentar o seu resultado do nadaísmo, demonstrando que a vida física é um fenômeno espúrio, um acontecimento não programado, que a morte consome no momento em que a sua vida cerebral, de todo este complexo crânio cerebral, é degradado, desaparece, e então é transformado em outras forças orgânicas que vão para o mundo das partículas e na vida microscópica vão apresentar-se em outras modelações. Então o jovem Jesus Gonçalves era materialista. A doutrina religiosa que lhe deram parecia não satisfazer-lhe as necessidades de emoção, mas era uma pessoa simpática. E principalmente porque, não tendo uma fé religiosa, era portador de um coração admirável. Atendia às pessoas que tinham quaisquer necessidades, graças à sua inteligência e aos passos que havia dado com segurança na sua vida civil.
Casou-se com uma dama da sociedade e começou a construir a sua família. Os embates deveriam começar aí, de uma maneira rude e impiedosa. E durante algum tempo ele foi imensamente feliz e agradecia isto à não crença religiosa, quando experimentou a primeira grande dor. A sua esposa desencarnou e ele ficou com 6 filhos para educar. Sendo um homem de caráter e de valores morais respeitáveis, ele não temeu nem tremeu ante o fato que a qualquer um nos agride, deixando-nos profundos sulcos de desesperação e angústia. Ele enfrentou o trabalho, atendeu os filhos e, mais tarde, começou a receber o auxílio de uma senhora, Dona Ninita, que era uma vizinha que morava junto à sua casa e que se dedicou com uma bondade incomum à família de Jesus Gonçalves. Curiosamente, ele percebeu que necessitava de um lar. E, havendo aquela jovem senhora dedicado-se tanto aos seus filhos e sendo gentil com ele propôs o matrimônio. Desejava que aquela situação não se transformasse em uma manifestação de frivolidade ou de aproveitamento da oportunidade. Propôs o matrimônio, consorciou-se e teve também filhos com ela. É nesse período que ele experimenta a grande tragédia. Ele começa a perceber algumas manchas na epiderme, nas mãos, e nota que as orelhas parecem estar crescendo da parte de baixo. E também as narinas estão com qualquer coisa que lhe provoca muito comichão. Eram os dias terríveis da lepra. E depois que ele perguntou a vários médicos especialistas que não lhe deram um fácil diagnóstico, ele teve um dia em que a tragédia se debateu de uma forma cruel, porque ele foi pai de uma criança que também era portadora da mesma sintomatologia e, por consequência, ambos foram diagnosticados como portadores de hanseníase, o nome que expressa o cientista que identificou esse vetor, este micróbio que é portador da doença. Daí dizemos que o bacilo de fulano, o de Beltrano, e passamos a dar nomes. Então, a hanseníase, que era a doença descoberta pelo Dr. Hansen, passou a ser, na vida de Jesus Gonçalves, uma verdadeira tragédia. E assim sendo, haviam sido criados no Brasil os primeiros asilos, as primeiras casas de recuperação. Ele foi transferido para uma cidade, também com seu filho, que veio a desencarnar algum tempo depois. E a sua vida se tornou um tormento de saudades. Mas a Dona Ninita era uma sensitiva, era uma bela médium. Eu tive a ocasião de conhecer pessoalmente em Pirapitingui, perto de Sorocaba, em São Paulo. E através dela ele passou a receber belíssimas comunicações do filho, de outros, de amigos e de personagens que ele não havia conhecido. Até quando, ao desencarnar, a primeira esposa e chegar ao mundo do além e constatar que a vida continuava, deu uma mensagem que era fascinante. A vida continua, ninguém morre. E ele é tomado de surpresa, porque somente ele e ela dialogavam a esse respeito. Somente ele sabia da profundidade da sua não crença. E a partir desse momento, ele foi estudar o Espiritismo. Estudou o Espiritismo e criou, dentro do leprosário, um lar para atender às obsessões múltiplas. Nesse tempo, este lar de Pirapitingui deveria ter quase 3.000 pacientes. Muitos deles mudaram de nomes para não criar embaraço à família que ficavam. Procuraram mudar a forma de viver, de se apresentar, porque era uma desgraça ter parentesco
com alguém portador do mal de Hansen. Ele também optou por fazer uma variação, mas continuou estudando o Espiritismo e teve uma ideia de construir o centro espírita, em cujas paredes estavam as marcas das mãos que haviam passado a cal por aquela casa mal rebocada. Ali estavam as manchas de sangue que escorriam dos dedos que a cal virgem cortava no seu tremendo estado de reação química. Mas ali estava o belo templo dedicado a Santo Agostinho. Vamos guardar este nome? Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Hipona é uma cidade do norte da África que se celebriza no período do cristianismo primitivo como sendo um verdadeiro céu de devotados, de mestres, de estudantes do cristianismo. E dali saem aqueles que são chamados os pais da igreja cristã primitiva. A patrística. Todo estudante de teologia recorda-se das figuras impolutas daqueles homens e mulheres que criaram a teologia, mais tarde chamada católica, e também cristã, para poder explicar as incógnitas da doutrina espírita. E ele estivera entre aqueles, mas de uma forma muito especial. Nesse ínterim em que as suas dores eram múltiplas, ele orava um dia, quando perguntou a Deus a razão de tanto sofrimento. Lentamente os dedos deformaram-se. As abas das narinas foram comidas pelo vírus terrível. As orelhas ampliaram-se. Os olhos foram deslocando-se das órbitas. O pé direito tomou um volume inesperado por uma inflamação não desejada. E aquele corpo de atleta, de um homem belo para os padrões da época, recurvou-se e ele se transformou numa figura patética, perturbadora e profundamente infeliz. Foi então que, ao tentar saber de Deus qual era a razão e o que é que o Espiritismo poderia dizer isto, ele veio a saber que a vida na Terra obedece a uma filosofia de natureza da física como da química. Todo efeito provém de uma causa. Toda causa gera consequências. Se o efeito é inteligente, a causa também é inteligente. Então, as dores de hoje estavam ligadas a uma existência anterior, onde a sua alma decepara vidas humanas, onde o ser que era destruiu centenas, no plural, de casebres, de províncias, de casas modestas, por volta do 3º século de Roma, depois de Jesus. Ele havia sido um dos grandes conquistadores que atravessou as fronteiras imensas, ameaçou a destruição de Roma com o nome de Alarico I, rei dos visigodos. A igreja cristã primitiva está crescendo e os bárbaros estão realizando as suas incursões para destruírem o Império Romano. Então ele descobre ter sido Alarico este homem que parecia destituído de coração, que deixou na história as marcas da sua crueldade, mas a crueldade de decepar vidas com a lâmina que lhes cortava a cabeça, o pescoço e os atirava dos monturos imensos de carne em decomposição. Então ele procurou estudar a vida deste homem e passou a sentir no seu caráter atual, na sua personalidade, naturalmente depois de quase 19 séculos, as marcas internas que vigem no espírito quando voltado para o bem, quando voltado para o mal, quando tem uma vida neutra. Nele eram feridas abertas em chaga viva.
E então ele compreendeu ter sido este homem terrível e destruidor. Ele procurou mesmo já naquele tempo melhorar o temperamento, até quando foi arrebatado pela morte. E ele era tão cruel e tão bárbaro que se constituiu numa incógnita histórica. Os seus soldados, depois da sua morte, para evitar que o seu corpo fosse amaldiçoado, fizeram desviar o rio para colocarem o corpo e fazerem que o rio voltasse às suas águas para aquele mesmo lugar, ficando desconhecido lugar, em que o corpo de Alarico havia sido depositado. Ele volta ao mundo espiritual. É óbvio que o seu débito, as suas ações perniciosas, ultrapassam a lógica das vidas comuns, a realidade do nosso existir. E a misericórdia divina concede-lhe uma nova oportunidade. E ele renasce ainda entre aquele povo selvagem que estava sempre destruindo e recebe o nome de Alarico II. 2 vezes ele renasce daquele povo terrível e apresenta agora a maldade ainda, mas diminuída, em razão do período que medeia entre a primeira época selvajada e agora uma época talvez com um pouco mais de racionalidade. Ele medita demoradamente o mistério da vida, porque ele deveria experimentar aquelas chagas, aquelas carnes podres e feridas que diariamente caíam aos pedaços pela decomposição cadavérica ainda na vida carnal. E foi informado que naquele período de Alarico II, ele teve a experiência da hanseníase para aprender a amar ao próximo seu irmão. E passaram-se os anos. O seu espírito sai da matéria. Ele jornadeia pela história. E mais ou menos no século VI, VII, em pleno período do cardeal Richelieu, que governa a França e que chega a ser o representante do rei, que tem uma experiência religiosa das mais exacerbadas, que dedica a sua vida ao prazer, ao respeito às coisas divinas sagradas, ele é a reencarnação do personagem que se faz secretário de Monsieur Richelieu. É um sacerdote, é um apóstolo da religião cristã. Porém, a seu modo, ele passará a história da humanidade com o nome de Sa Eminência Grise, Sua Eminência Parda, porque tudo o que ele fazia, o que Richelieu programava e tornava uma lei, ele estava sempre na sombra. Era o intermediário do pensamento de Richelieu junto ao Papa. Era o encarregado de levar documentos sigilosos do rei de França ao Papa governante. Trazer as respostas, andar de pés descalçados, na maior humildade, para se libertar dos bandidos, dos ladrões. Memorizava com muita facilidade os documentos que lhe eram entregues. Depois destruía os documentos e diante de Richelieu, ou diante do Papa, ele dizia de memória a lição que um mandava para o outro dentro do sigilo mortal. E também a sua crueldade não foi de pequena monta. Este homem que passa a história como a sombra de outra sombra e que deixa marcas cruéis, possivelmente também marcas do sexo, que o levou a uma vida austera, terrível, e criou uma organização feminina que intitulou de maneira muito curiosa As Filhas do Calvário, em que determinadas posturas humanas não parecem ter sentido na vida
individual e aqueles que pertenciam à ordem religiosa por ele fundada há quase 500 anos, deveriam exercer esse estado de pureza, de significação, com a máxima devoção a Deus. Vamos fazer um breve intervalo e logo continuaremos. A bênção da reencarnação é o fio de ouro que une uma existência a outra. Nós falamos das reencarnações e nos recordamos de que, ao falarmos sobre Richelieu, dissemos século V e VI. Naturalmente, são séculos XV e XVI, em que ocorreram esses fatos da presença de Richelieu e de Messier, que o acompanhava, aquele homem que era a sombra, e que contribuiu muito para as lutas na montanha de Saint-Michel, na ilha, porque eram as defecções últimas do período religioso, comandadas ainda pelo fanatismo de Richelieu, e a necessidade de união com os protestantes para que o país pudesse prosseguir. Então, ele estará cercado de amigos próximos, e realiza a sua tarefa e desencarna. Passam-se os anos, naturalmente veste as roupas carnais em um período, em outro período, culminando nesse a que nos referimos no estado atual, como sendo Jesus Gonçalves. Enquanto ele estava encarnado na Terra, ele usava o nome Jesus, o mesmo nome homólogo e também igual de Jesus. Ao chegar ao além, convertido e devotado ao bem, ele preferiu mudar o nome fazendo uma delicada alteração. Jesus Gonçalves. Bem diferente de Jesus Cristo, porque ele sabia não merecer, em absoluto, a honra que lhe era confiada. E ali ele vai trabalhar e reencarna-se nesta e recebe a lepra pela última vez. Essa é a história mais ou menos sintetizada desse espírito de escola. Mas necessitamos agora de fazer um elo de ligação entre aquele passado e a realidade de hoje. Eu era muito jovem e no ano de 1951, no mês de outubro, recebi um grupo de senhoras que veio de São Paulo para participarem de nossas reuniões doutrinárias. Éramos um grupo muito pequeno, éramos muito mal informados, nossas leituras eram muito breves. E nessa noite, eu vejo entrar em nossa sala uma figura exótica. Enquanto eu estava falando para o grupo, entra um ser espiritual, deformado, reclinado para a frente, a cabeça bamboleando sobre os ombros. Levanta e eu vejo os olhos, a testa e o nariz profundamente destruído. É como se um grande buraco ligasse nariz à boca. Automaticamente eu senti um escrúpulo, uma náusea pelo aspecto da feiura. E disse, meu Deus, enquanto realizava a palestra, deve ser um obsessor. Então eu escutei a resposta. Não, Divaldo, eu não sou um obsessor. Eu sou teu irmão. E eu tomei um choque maior e disse, meu Deus, eu estou num estado lamentável, tão cruel de primário, que os meus irmãos no além estão nesse estágio de prova, estágio de padecimento profundo. E disse, nós, teus irmãos, estamos aqui ainda expurgando as nossas velhas paixões. E a minha vinda hoje tem uma razão fundamental. Eu venho trazer aqui, dentro de alguns minutos, uma amiga muito querida, a quem eu devo muito, e a quem tu deverás muito também. Bom, continuamos a palestra.
eu vi chegarem outras senhoras, e depois da reunião, fizemos um pequeno grupo. Elas contaram as suas tarefas. Uma delas era uma dama da Sociedade Paulistana, de nome Zaida Pitt, e a outra era uma jovem de descendência alemã, Kaufmann. Elas eram trabalhadoras do hospital de Pirapitingui. Eram pessoas saudáveis. Dona Zaida Pitt, espírita, médium, que se dedicava à caridade, achou que o local mais difícil de exercer a caridade seria um leprosário, porque era proibido que sadios se adentrassem naquele mundo expurgatorial, onde havia de tudo naquelas cidades, só a cidade da lepra, e a parte intermediária, onde ficavam os saudáveis, e a parte de atendimento burocrático, laboratorial e ambulatorial também. Foi um momento de grande surpresa quando elas disseram que trabalhavam em Pirapitingui. Então, automaticamente, eu perguntei, e a senhora conheceu Jesus Gonçalves? Dona Zaida olhou para mim e disse, ué, por que você o chama Jesus e não Jesus, como ele ensinava? Ele respondi que ele próprio, desencarnado, disse-me que no além havia mudado de nome para não ser uma ironia, o seu nome não ser igual ao nome de Jesus Cristo. Ela disse, mas você teve a oportunidade de ver Jesus? Eu digo, sim, senhora, e ele está também aqui conosco. Ela me contou uma história muito bela, uma história da vida. Ela disse, Divaldo, eu estou em Salvador por uma coincidência, dessas coincidências que temos muitas necessidades de transformar em fatos da verdade, premonições, acontecimentos programados pelo mundo espiritual. Há 6 meses eu me encontrava muito doente. Era portadora de um câncer na medula. E estava desenganada, porque já havia metástase óssea. E estando em casa, onde trabalhamos mediunicamente, num pequeno apartamento que há no edifício, recebemos a visita de um senhor que trabalha na Antártica. Ele veio, apresentou-se e disse-me, Dona Zaida, apareceu-me esta noite um espírito que na Terra foi dedicado às letras. É considerado um dos maiores conhecedores da língua pátria. É mestre, era médico e criou em Salvador alguns ginásios, alguns educandários. E é muito famoso exatamente pelo seu amor à língua portuguesa. Ele procura ser um purista. E ele veio aqui para que ele avisasse que a sua vida não vai terminar agora, porque a senhora tem uma grande tarefa. Tem uma tarefa com os leprosos. E ele manda perguntar-lhe, e ao seu esposo, se deseja a senhora submeter-se a uma cirurgia espiritual. Eu sou médium cirurgião, isto é, médium chamado curativo, o curador. E de vez em quando os espíritos incorporam e realizam cirurgias mediúnicas. Eu fiquei extasiada. Como é que aquele homem que nunca me viu poderia vir com esses detalhes e se colocar à disposição? Meu marido, Oswaldo, estava em casa, chamei-o, apresentei o rapaz e meu marido disse que seja hoje, se possível, para diminuir as dores. Mas não era tão fácil. Organizamos-nos durante uns 15 dias, programamos, fizemos a dieta necessária, dieta moral, principalmente, dieta de natureza material, alimentação saudável, cuidado com determinados alimentos, cuidado com o alimento da alma, porque nós vamos estar diretamente ligados aos espíritos. Muito bem, foi realizada a reunião com várias testemunhas, o médico que cuidava da Zaida, e ali ele abriu a área e com os dedos e uma lâmina muito enferrujada, ele tirou o tumor matriz, que já estava com as suas primeiras
ramificações metastásicas. Tirou, colocou no vasilhame e disse, podem fazer a biópsia, que vão ver que é o tumor, que não é uma carne de outra natureza. Tudo aquilo filmado, apesar das poucas possibilidades da época, mas era muito importante. Por fim, terminada a reunião, ela obedeceu à dieta traçada para os próximos 3 meses. Foram feitos os exames. O médico, seu médico, constatou o desaparecimento na medula do tumor. Através de radiografias, verificou que a metástase parece ter desintegrado, ter desaparecido. E com 5 meses, a partir daquela noite, ela recebeu alta. Estava totalmente curada. Então, muito emocionada, ela resolveu vir a Salvador para prestar uma homenagem àquele médico espiritual, Dr. Carneiro de Campos, Carneiro Ribeiro. Dr. Carneiro Ribeiro tinha e manteve até há pouco tempo, aqui na Estrada da Rainha, no bairro que vai à Liberdade, um grande educandário. E se narram episódios fantásticos deste homem, principalmente da língua portuguesa, com outro espiritista, José Petitinga, nos tempos dos debates através de periódicos. Bem, e aqui estou, porque amanhã eu marquei com a sua família um encontro. Mas isso me fascina, porque Jesus Gonçalves praticamente morreu dos meus braços. E eu estava prometendo-lhe dar uma ajuda muito grande. E vou dedicar o resto da minha vida a cuidar dos rancenianos. Conversamos e ela me disse que gostaria muito de receber-me na sua casa, no seu grupo, para fazer uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que seria a primeira, no dia 2 de janeiro do ano 1001, ou melhor, 1901. Então sorrimos muito, fizemos um programa maravilhoso, até que, na época, tivemos a ocasião de ir e fomos apresentados ao público paulista pelo notável espiritista que escrevia o Evangelho com uma doçura inimaginável, que deixou várias obras de educação. Vinícius, pseudônimo de um grande espiritista. E ficamos amigos até o fim. Bem, nesse dia, Dona Zaida havia programado com os amigos de Pirapitingui uma visita nossa, porque eu nunca tinha visto um lar de rancenianos. Eu guardava as impressões da mentalidade interiorana, de que a lepra era terrível, era incurável, de que o leproso sentou-se numa pedra e a pedra ficou contaminada por 1000 anos. E como era natural, eu tinha pavor, que sequer pronunciava a palavra. E quando estou na casa da Zaida, no sábado, ela diz, amanhã nós vamos visitar o leprosário de Pirapitingui. Eu disse, Dona Zaida, eu não irei, porque eu tenho muito receio de me contaminar. E é como se eu já tivesse tido lepra, ou como se, para o futuro, eu venha a ter. Então eu tomo todas as cautelas. Na minha cidade havia muitos casos, e nós sabíamos de onde estavam os leprosos, não passávamos pelo passeio, essas tradições bárbaras da ignorância. Então a senhora me desculpa, mas eu não irei. Ela disse, Divaldo, eu estou programando exatamente para você ir. Porque Jesus me disse, pergunte a Divaldo se ele quer vir ao leprosário ou se ele quer vir para o leprosário. Claro, eu disse, gostaria de ir ao leprosário, porque eu ia e voltava. E se eu fosse para lá, não teria volta. Assim, no dia seguinte, fomos. E estava conosco um grande poeta, também um grande pintor da Lintaslever, Joaquim Alves. Fomos com o Dr. Lauro Michelin, aquele advogado apóstolo da cidade de Araras, que construiu
o grande sanatório psiquiátrico, onde ele ergueu um sanatório, isto em 1940 e poucos, que comporta hoje 1.000 pacientes internados, embora não os tenhamos tantos. E Lauro Michelin foi conosco. Eu fui com ele no seu carro. Fomos conversando. Abriam-se-me as portas do Espiritismo em São Paulo para uma jornada imensa até hoje, que prossegue sobre as bases da doutrina espírita e da caridade. Naquele momento da viagem, Zaida nos contava que aquela senhora que estava ao meu lado, vestida de negro, era uma dama da alta sociedade paulistana. E ela estava indo ao leprosário porque era uma senhora muito rica. E o marido morreu, deixando-lhe uma fortuna. Então essa senhora procurou Zaida para poder receber um donativo em homenagem a seu marido. Mas tinha tanto medo da desonestidade, de dar a uma instituição que não fosse respeitável, onde o uso não fosse honesto nem legal. E pedia a Zaida, que era em São Paulo conhecida como a Dama da Caridade, para que ele indicasse. E ele indicou, claro, aquele lugar, então, com 3.000 pacientes. Antes, 2. Agora, em 50, 3.000 pacientes. Então, nós íamos e conversávamos. E a senhora dizia, é uma pena eu ter formação de outra religião. Eu não tenho muita simpatia pelo Espiritismo. Por tudo quanto eu ouço a respeito dessa doutrina, sejam, para mim, carinhosos e me desculpem. Não tenho nenhuma vontade de os ferir nem magoar. Quero ser sincera. E nós dissemos, mas não temos nenhum objetivo de transformar a senhora em espírita. Não faz parte do nosso código de honra converter os outros. Faz parte do nosso código de honra autoconvencer-nos, auto-iluminar-nos, procurar o trabalho de renovação e de redenção de nós próprios. Saltamos. O sol dardejava e as pessoas estavam por ali, porque sabiam que eu ia falar, eram alguns conhecidos de outras cidades, quando vem na minha direção, no lado oposto, uma senhora com óculos negros. É muito bom esse detalhe. Um rapaz e uma outra dama vieram e encontramos-nos os dois grupos, ali ao sol. Então o rapaz disse, mamãe, esse aí é o Divaldo. Ele era de Sorocaba e me conhecia. E ela respondeu, mas é muito jovem, ele deve estar com uns 20 e poucos anos. Eu disse para ela, 25. Ela disse, ó, que bom, você tem a fala típica do nordestino. Eu disse, porque eu sou nordestino. É o outro lado próspero do Brasil, o Nordeste. Foi a Bahia que construiu São Paulo, porque tudo de bom que tem na terra paulista veio dos baianos. Sorrimos. De repente, ela se voltou para aquela senhora de luto, que sequer foi apresentada, e disse, Sebastiana. Nós estávamos de carro, eu estava ao lado dela. Nenhuma vez ninguém pronunciou o nome. Eu não sabia o nome. Somente quem sabia era Zaida Pitt. E então, Dona Ninita diz, Sebastiana, tire este luto. A morte não existe. Sou eu. Eu venho lhe pedir para que apoie esta casa de necessitados. Eu sou, você não esqueça, e diga quem manda é Sebastião Cunha Bueno, das personalidades paulistanas mais nobres, da produção dos cafés finos, que Assis Chateaubriand lançou na Embaixada Brasileira nos anos 50, quando era embaixador do Brasil na Inglaterra. Então a senhora ficou lívida e ela continuou a descrever. Depois passou a descrever-me. E aí eu digo, mas ela deve ser desagradável. Ela deve ser idiota, porque todo mundo está me vendo. Ela estava de óculos pretos, porque era cega. Cega das duas vistas. Quando ela tirou os óculos,
eu pude ver aqueles olhos que pareciam que foram cozidos, deformados um pouco fora das órbitas, mas um rosto banhado de alegria. Então ele estendeu uma das mãos, na outra óculos, e disse, não repare, Divaldo, eu sou invidente. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra, o vocábulo. Eu sou invidente e eu quero que você me guie àquela casa que está ali, que é o Centro Espírita Santo Agostinho. Notaram que eu falei que Santo Agostinho estava na narrativa e ele expulsou aquele chefe dos bárbaros quando, na oportunidade passada do século III, ele tentou a primeira invasão de Roma. E Santo Agostinho foi numa barca pelo rio Tíbere e expulsou os bárbaros, apontando as terras longínquas. Eles voltarão por volta de 1310. Destruirão Roma. Roma se dividirá. O mundo acompanha agora 2 Césares. É neste momento que o cristianismo também se expande. É logo depois que Constantino dá status de cidadania à religião do cristianismo. Então, aquele homem, considerado santo pela Igreja Romana e nobre demais para todos nós, Santo Agostinho, conhece pela primeira vez o trabalhador servo do futuro. E então agora, tantos séculos depois, ele tem no inconsciente o nome daquele homem que o dobrou, daquela linguagem de estética, de estesia, aquele homem da filosofia profunda, da oratória, que em Milão era discípulo do maior retórico do mundo conhecido. E então, neste momento, as reencarnações do passado davam brilho à reencarnação do presente. E o centro até hoje, lá está, com algumas paredes manchadas do sangue dos leprosos, que receberam a bênção de Santo Agostinho para erigir uma casa de amor para os rancenianos mais pobres. Hoje o sistema de prevenção e de cuidados da hanseníase mudou completamente para melhor. Inclusive, abandonando o afastamento do paciente e mostrando que o contágio não é tão voluptuoso como se diz. Necessita de um contágio mais longo, mais íntimo, para poder o vírus penetrar no organismo. Aí estava Santo Agostinho. Então nós agora podemos ver como nossos passos são guiados por seres de outra dimensão. Mas eu até agora, naquele dia, não estava informado de tudo isso. Fomos. E a Ninita tinha os dedos deformados e alguns amputados. Formou-se a mesa e me pediram para contar a história de Maria de Madalena. Foi uma história que eu arranjei no passado e que criei algumas páginas e pesquisei historicamente outras e espíritos me deram outros dados. Eu perguntei, mas por que essa página? Porque ela é a protetora de todos nós. Ela morreu no leprosário. No leprosário, ela sai de Jerusalém para visitar Maria Santíssima. E nessa viagem, ela desencarna. Então, vamos homenageá-la. Está bem? Claro que estava muito bem. Agora, ali está a Ninita, os dedos toscos, a mesa arrumada. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou chamá-las? Meus irmãos, senhores e senhoras. Eu era muito complicado e muito inexperiente, é lógico. Então eu digo assim, mas mais do que nunca eles são meus irmãos. Eles têm a lepra de fora, eu tenho a lepra de dentro. A diferença de postura e de lugar. Um dia a lepra de dentro há de sair. E aí serei um ranceniano. Se não cuidar da enfermidade que eu trago dentro, e se eu não fizer a asepsia, se eu não possuir os cuidados necessários. E falei sobre Maria de Magdala.
E terminamos e fomos almoçar com eles. Assim eu conheci a que é da segunda esposa de Jesus Gonçalves. E tornamos-nos amigos desde aquele dia de Jesus Gonçalves. Ele fora amigo devotado de Chico Xavier. Chico narrou-me que não o conheceu fisicamente. Ele apareceu antes de morrer, em uma experiência de desdobramento da personalidade, e disse: Chico, eu sou Jesus Gonçalves. E eu gostaria de escrever um poema dedicado às flores, às rosas. Eu adoro jardinagem, como Chico também. E Chico aceitou. E ficou amigo. Ficaram amigos periodicamente. Ele vinha e dizia: Chico, eu estou às portas da morte. Assim que eu desencarne, eu aparecerei a você. E nós vamos continuar. Mais tarde, estava Chico em Pedro Leopoldo, a cidade que nasceu. E ali estava ele da reunião quando entra Jesus Gonçalves. Entra e o Chico tem um susto. E ele disse: olhe-me bem, onde havia as úlceras, onde havia degenerescência da carne putrefata, agora os fios de ouro da reencarnação e do resgate teceram o pano gentil da minha formação perispiritual. O mesmo aconteceu comigo, quando ele me apareceu adornado de luz e me disse: Divaldo, o sofrimento resignado é transformado pelo Pai Celestial, no ouro sublime da renovação espiritual, até nós perdermos os vínculos com a carne redentora, que nos ensina a sublimar, a fim de chegarmos ao reino dos céus que está dentro de nós. Passaram-se muitos anos. Estive muitas vezes em Pedro Leopoldo, mais tarde em Uberaba. Jesus Gonçalves escreveu-me. Ele fez publicar um livro por intermédio de Chico Xavier. Aqui no Nordeste ele foi escrito numa linda biografia por um dos melhores pesquisadores espíritas do mundo, que ao lado de um outro devotado jovem tem feito pesquisas sobre a Europa conhecida de Kardec, a Europa onde a mensagem espírita, a partir daquele sábado, 18 de abril de 57, esplendeu para o mundo. E hoje, tantos dias, meses, anos depois, estamos aqui revendo esta mensagem, porque estamos chagados por uma peste, por um vírus, o Covid-19. Estamos assinalados pela dor e nos perguntamos: por quê? Que mal eu fiz? Muita gente me tem dito: eu não sou mau, nunca pratiquei mal nenhum com ninguém. Por quê? Eu não me atrevo a responder por quê. Porque isso faz parte da consciência cósmica de cada um. E cada um do seu íntimo sabe. Todos nós sabemos. Quando fazemos uma autorreflexão, nós sabemos. E não adianta enganarmos-nos, porque a consciência é terrível. Allan Kardec perguntou: onde se instala a consciência? É a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. E aí, os atos e tudo estão na consciência nossa. É uma questão relevante da doutrina espírita, essa consciência imaterial segue conosco. Então, nós agora, diante da pandemia, não temamos, respeitemos, cuidemos. Ainda não estamos livres do morbo, dessa fixação dos séculos e do mundo psíquico. Ainda enfrentamos essa tempestade que vai açoitar a vida na Terra por algum tempo. E poderíamos construir a nossa vida feliz. Poderíamos resgatar o ontem, hein? O pobre representante da coroa, o jovem que o acompanhava. Aonde estarão?
Um deles está no além hoje, como Jesus Gonçalves resgatou. O outro, por onde andará? Andará talvez com os pés na lama e com o espírito voltado para Deus, porque ainda não se pôde desvincular da escada mágica de Jacó para sair da lama para o reino dos céus. Então nós que agora estamos vivendo efeitos de atos nobres, paremos, façamos uma pausa, perguntemos por quê? E leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo, para qualquer crença, para qualquer não crença. Mas se tivermos um interesse filosófico, se somos daquele grupo que prefere a razão, a lógica, a pesquisa, leiamos o Livro dos Espíritos. E se desejamos saber a origem da Terra, do mundo, a nossa origem, não nos olvidemos do último livro que Kardec publicou. E com essas almas de outros ângulos do universo, demos-nos as mãos para a grande escalada para o reino dos céus. Amar é a nossa meta. E foi amando que este homem admirável, Jesus Gonçalves, se transforma em Jesus, convidando-nos para cuidar da ranceníase atual, que se chama luxúria. Está no Evangelho. O pior inimigo do indivíduo é o egoísmo. O egoísmo é um câncer. E o antídoto para o egoísmo é o altruísmo. Abracemos a cruz do altruísmo e juntos vamos vencer esses desafios, amando e ajudando até a hora da nossa libertação. Muito obrigado.